Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, os inimigos do cristão. O texto áureo está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 25 e 26, e está escrito assim: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Verdade prática. Na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 11 a 14, e na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Segundo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. E terceiro, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Comigo, o professor Joás, estamos na 5ª lição. Já falamos aí do início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, e agora nós vamos falar dos inimigos do cristão. Lição muito boa, professor. Muito bom, né? Diante de tudo que a gente já aprendeu até aqui, essa lição não é menos importante, né? Porque é essencial para vencer uma batalha, uma luta, uma guerra também, conhecer o inimigo, né? E nossos inimigos são muitos, né? Nós vamos falar nessa lição de 3, mas você consegue identificar no texto bíblico inúmeros outros, né? Paulo fala a Timóteo, por exemplo, de espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Paulo, todos os apóstolos e até o nosso Senhor Jesus Cristo falou do cuidado que a gente deve ter com falsos profetas, com heresias, né, com doutrinas enganosas. Então, nossos inimigos são muitos e, assim, além do diabo, da carne e do mundo, né, nós temos inúmeros outros desafios e não é fácil, né, se conduzir na caminhada cristã sem esses embates, né? Jesus não prometeu que seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco, né? E isso já é garantia de vitória para nós. Professor, a palavra-chave dessa lição é inimigos. E tem coisa que tem que manter distância mesmo. Nós já citamos esses 3 aí, os 3 principais inimigos do cristão, e isso precisa manter em constante vigilância e distanciamento mesmo. Nós não estamos falando aqui de pessoas, né? Nós estamos falando aqui de embaraços que vão atrapalhar a vida do cristão. Sim. Não é pessoas, o fulano é meu inimigo, não é sobre isso que nós estamos falando, não. Isso. É bom deixar isso bem claro. Vamos lá. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com os perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontramos ou encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está no lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Eu achei muito interessante que o pastor Oziel, que é o comentarista dessa lição, já aqui na introdução já deixou isso bem claro. O mundo e o diabo são inimigos externos. Agora, a carne, que é a natureza, nós vamos estudar isso mais à frente, aí é a minha natureza pecaminosa. E eu posso até falar isso, professor, estou falando para mim, tá? Para mim. Eu sou o meu pior inimigo. A minha inclinação pecaminosa é a minha maior dificuldade em vencer esses obstáculos da vida. É o inimigo mais constante, mais presente, né? E mais forte também, porque o diabo é fácil resistir, ele sai correndo, né? Não é fácil, mas é simples. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, está escrito isso. O mundo, quem tem uma vida devocional ativa, entende que o mundo não tem nada de bom para oferecer, entende isso. O mundo, assim como um sistema, né, de governo,
de regras de moral e de conduta praticamente nulas, né? E esse sistema todo que comanda o mundo hoje, comanda as coisas no mundo hoje, não tem nada de bom para oferecer para um cristão, né? E assim, então a gente fica com esse outro inimigo que é a carne, né? Aí já é mais complicado, porque está sempre conosco, né? Sou eu mesmo que estou lutando contra a minha o meu avanço, né, na trajetória espiritual, né, o meu crescimento espiritual. E aí eu luto contra mim mesmo com meus vícios, né, nos termos bíblicos, concupiscência, né, da carne, dos olhos, soberba da vida, né? Então tem muitas coisas em mim que me atrapalham na caminhada, coisas essas que eu herdei da antiga natureza. A gente falou de novo nascimento, né, lições passadas aí, mas a gente, por enquanto, convive com essas duas naturezas, né? A gente caminha tendo essas duas realidades, né, muito vivas em nós, né? O novo homem está vivo em Cristo e se renova a cada dia, né? Está caminhando até atingir a estatura de Cristo, estatura de varão perfeito, mas o velho homem, né, precisa se manter crucificado com Cristo, né, precisa ser vencido todo dia e constantemente. É uma luta diária, né, professor? Vamos lá, capítulo 1 aí, nós vamos falar desse primeiro inimigo, que é o diabo. Ponto 1, o diabo é real. Ponto 2, a descrição de Satanás. E o ponto 3, a identidade do inimigo. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, primeiro livro das Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, Nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Muita gente fala assim que o diabo é fruto da imaginação humana. Já ouvi essa frase aí em evangelismo, fala que o diabo é algo surreal, algo inexistente, né? E algo irreal, na verdade, né? E pela palavra de Deus e pelas ações que a gente vê aí, de acordo com a citação bíblica, o diabo é real. Algumas correntes, né, da filosofia e algumas correntes da psicologia também, né, entendem Satanás, né, o diabo, como uma projeção, né, da mente humana, uma personificação de algo que está em nós, né? A gente projeta aquilo e aí esse inimigo, na verdade, é fruto da nossa imaginação, né? Ele é algo que nós projetamos, né? Mas assim, as grandes religiões, né, o islamismo e o cristianismo, né, entendem que é uma pessoa, né, e por causa dos textos sagrados, a Bíblia demonstra que essa figura é um ser criado, né, por Deus em perfeição, que acabou caindo, né, e sendo expulso da presença de Deus, e ele se comporta como inimigo da criação de Deus, né? E assim, pensar nele como uma figura filosófica, uma projeção dos nossos pensamentos é simplório demais, porque ainda que nós como cristãos não olhamos para a realidade de Satanás, né, de sua existência, de sua pessoalidade, de forma empírica, né, é algo que eu já vi, é algo que eu já presenciei, né, a gente não, como cristão, não deve encarar isso assim, a gente deve olhar pela Escritura. E na Escritura fica muito claro que é uma pessoa que existe mesmo e tal. Mas ainda assim, tem muita gente que não acredita porque nunca viu nada, né, de operação desse ser, né? Mas há pessoas, talvez estejam nos ouvindo, que sabem que isso é uma realidade,
né? Eu conheço gente que já viu, eu já presenciei algumas coisas também, mas eu conheço gente que já viu um homem endemoniado pegar uma mesa de sinuca e jogar como se estivesse lançando um livro assim, né? Teto acima. E coisas mais estranhas do que isso. Você pega o homem mais forte do mundo, ele não consegue fazer isso, né? Então, se isso é fruto da mente humana, um homem muito forte deveria ser capaz de fazer isso, né? É só projetar, né? Tá aqui dentro, é só projetar, é algo meu, né, do ser humano mesmo. E a gente, até de forma empírica, é possível comprovar que a figura de Satanás, do diabo, não é uma invenção, não é uma projeção da nossa mente, né? Até de forma empírica. A gente não precisa disso, né? A gente tem a Bíblia, mas até dessa forma dá para chegar a essa conclusão, né? Satanás é real. Olha, vamos falar da descrição de Satanás e a gente vai depois falar da identidade desse inimigo, e nós vamos concluir esse capítulo primeiro aqui mostrando a realidade de Satanás e o tanto que ele luta para destruir a humanidade. A criação de Deus, né? Não é só os homens, mas toda a criação. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical de querubins, sendo o mais exaltado deles. Essas citações estão em Ezequiel 28, 12 e o versículo 14. Em Judas, no verso 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações são limitadas, mas é visto como Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. A citação de 2 Coríntios, capítulo 4, 4 e Efésios 2, 2. Isso aqui é muito importante. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. 2 Coríntios 11, 3, ele possui raiva, Apocalipse 12, 17, desejos, Lucas 22, 31 e vontade própria, Isaías 14, versículos 13 e 14 e segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 26. O nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Eu estou falando essas citações, professor, que é importante. O próprio Senhor Jesus, né? Mateus 4, de 1 a 12, e ainda tem uma conferência em Jovens, capítulo 1, 6 a 12, e capítulo 2, versículos de 1 a 4. Nós estamos falando aqui da personalidade de Satanás. Todos esses traços de personalidade aí são evidência de que não é uma invenção humana, não é uma projeção do meu lado sombrio, não é. É uma personalidade à parte do homem. Então, tudo isso aí é prova disso. E que é prova maior que o próprio Senhor Jesus, esses textos que o senhor citou aí, o Senhor Jesus foi tentado no deserto pelo próprio Satanás, né? Isso está escrito no Evangelho. Então, vai dizer que Jesus projetou aquilo, Jesus, né, foi uma projeção da mente de Cristo? Não, né? Então, é uma realidade, é uma pessoa que trabalha para atrapalhar os eleitos de Deus, atrapalhar a criação de Deus, né, para desfazer, né, aquilo que Deus fez perfeito e para desviar aqueles que Deus chamou. Ele trabalha para isso. Ainda somando aqui, a gente encerra a identidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio de nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás mencionado 52 vezes. Adversário ou opositor. Diabo, isso aparece 35 vezes, que é acusador. Maligno revela o seu caráter. O dragão vermelho revela a sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e imoralidade. Atos 5:3, 1 Coríntios 7:5. Enganador, isso tem esse texto em Apocalipse 12:9, também no capítulo 20, versículos 2 e 3. Belzebu, que é o chefe dos demônios. Belial, pessoa má, sem valor. Juízes 19:22, 1 Samuel 30:22, 2 Coríntios 6:15. Todos esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo.
Outra coisa, professor, ele é nosso inimigo. Com Deus ele é apenas um rival, né? Não tem nada de... Ele não passa nem perto da altura de Deus. Ele é inimigo do homem. Se a gente lê os 2 primeiros capítulos de Jó, né, a gente percebe que, embora ele rivalize com Deus, né, ele tenha esse ímpeto, né, essa ousadia de tentar desfazer, né, as coisas de Deus, ele não tem autoridade nenhuma para agir a parte da vontade de Deus. Né? Ele não tem essa autoridade. Tem coisa que para ele agir, para ele fazer, ele precisa da permissão de Deus para fazer. Né? E Deus, que é perfeitamente justo e conhecedor de todas as coisas, do começo, meio e fim, ele às vezes permite que Satanás atue, né, fazendo seus estragos aí, e no final das contas isso até redunda em glória para Deus. Né? Tem umas citações interessantes aí de alguns teólogos, né, Agostinho, Martim Lutero, né, que acabam colocando Satanás como um tipo de serviçal de Deus, que no final das contas, mesmo querendo atrapalhar, acaba ajudando. Né? Mas são citações bem interessantes. Mas é assim... se ele foi criado por Deus, né, por que ele rivaliza tanto assim com Deus? Né? Ele não é inimigo de Deus, que ele conhece Deus, ele sabe que não tem como ser inimigo. Mas ele quer atrapalhar a criação de Deus. Por quê? Né, a gente lê textos... vou citar alguns aqui, Isaías 14, do 12 ao 15, Ezequiel 28, do 12 ao 15, Apocalipse 12, do 7 ao 9, e alguns outros textos que mostram que Satanás ele foi criado por Deus, e ele foi criado um ser angelical, perfeito, né, querubim. Tem umas controvérsias em algumas passagens aí, mas isso... A Bíblia deve ser lida como um todo, né? Um texto explica outro. E aí ele foi criado e ele não, em algum ponto da sua história, ele não se entendeu como no lugar que ele deveria estar. Ele foi soberbo e ele quis ser igual a Deus, né? Ele achou que merecia a autoridade que Deus tem, ele achou que merecia a postura que Deus tem, né? Ele achou que podia ser igual a Deus. E por causa dessa soberba ele caiu, foi expulso. Né? E aí quando você vê o texto de Gênesis 1, 26, 27, você vê que quando Deus cria o ser humano, joia da criação, como diz o salmista, coroa da criação, né? Como diz o salmista, o texto diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Né? Então o homem é igual a Deus. Olha só, imagem e semelhança, é como se fosse uma fotografia de Deus, né? É como se fosse uma sombra da projeção de Deus. Então o homem é a imagem e semelhança de Deus. Aí Satanás olha e fala, mas se eu não posso? Né? Então ele começa a rivalizar com o homem, principalmente. Né? Essencialmente todo o labor de Satanás é em atrapalhar o homem na sua jornada, né? É impedir o homem de conhecer a Deus, de caminhar com Deus, de continuar servindo a Deus, né? Por causa disso, porque ele quis ser igual e não pôde, e Deus criou um ser que é parecido com ele, e esse ser foi feito para a glória dele. Essa citação de 2 Coríntios 4,4 fala exatamente isso, né? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para eles não verem a luz do Evangelho. E o Deus desse século a gente sabe que é o diabo. E a gente está falando isso, professor, para mostrar que o diabo é um dos inimigos do cristão, que cria obstáculos para o cristão não chegar ao pleno conhecimento de Deus. E o diabo vai fazer de tudo, né? Desde de um engano a uma perversão moral, a coisas semelhantes assim, a essas. E a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso aí, né? A gente tem que estar sempre vigilante, né? Vigiar e orar em constante vigilância para que a gente não venha a ser alvo, né, desse engano do diabo, dessa cegueira que ele causa, né, nos homens. Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, professor, vamos dar um conselho aqui, que é a palavra de Deus, sobre como vencer o diabo. Está escrito,
submetei-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. É o que o apóstolo Tiago falou, né? É isso. Submetei-vos a Deus, eu gosto da versão King James, fala exatamente isso. É estar debaixo, ser submisso, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. É a palavra de Deus. Quando a gente se submete, né, a gente está em Deus, Deus está em nós, e o diabo é resistido, ele tem que fugir. Né? Esse é o jeito de vencer o diabo. Só que o diabo não para, né? Aí ele interfere. Nós vamos falar no próximo tópico aqui, na própria natureza humana, na própria carne. Ele tem artefatos mundanos, influencia o mundo a criar esses obstáculos também. Então nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando da lição de número 5, os inimigos do cristão. Bom, professor, encerramos o bloco anterior falando aí que o diabo é o nosso inimigo, e agora nós vamos falar do segundo inimigo, que é a carne. Há muita controvérsia nessa palavra carne, e hoje nós vamos dar pelo menos aí uma introdução desse tema, que é muito problemático, que é muito controverso e tem muita distorção nisso aí. Vamos falar um pouquinho disso aqui, professor? Nós já identificamos, o primeiro inimigo aí é o diabo, pelo menos é o que está na sequência da nossa lição, né? E agora o segundo é a carne. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais, Gênesis 2:21.
Segundo, o corpo humano inteiro, Êxodo 4:7. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade, Salmo 78:39. E quarto, a natureza humana pecaminosa, Gálatas 5:19 e Gálatas 6 e o verso 8. Dentre muitas perspectivas da palavra carne, na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Está em 1 João 2,16. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas. A expressão revela que não há critério ou norma moral para um contexto em que busca pelo prazer individual dita a tendência. É o egoísmo em grau elevado. Eu achei muito fantástico esse conceito bíblico, essa definição bíblica do que é a carne. Só recapitulando: primeiro, tecido muscular do corpo, dos homens e dos animais. Segundo, o corpo humano inteiro. Terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Paulo até fala, quando isso que é mortal. E quarto, a natureza humana pecaminosa. Olha que complexo, professor. A carne é nossa parte mais evidente, né, de quem nós somos, de o que nós somos, né? Algumas heresias bem antigas, né, pegam essa divisão, né, que a natureza humana tem, que é corpo, alma e espírito, né, e colocam essa parte material, que é o corpo, como sendo algo inútil, imprestável, né, algo até incapaz de acessar, né, a eternidade, como as heresias mais antigas apontam, né, como o gnosticismo e outras heresias lá do começo da história da igreja. Mas fazer essa divisão é muito complexo, né? Dividir o que o homem é: corpo, alma e espírito. E ele é isso tudo ao mesmo tempo, né? Isso tudo está entrelaçado, está linkado de alguma maneira, né? E a gente acaba fazendo essas divisões de forma mais didática, né? Nós professores principalmente, né? Para ensinar, a gente ensina teologia, a gente acaba dividindo assim para ficar mais didático, mas o fato é que nós somos isso tudo ao mesmo tempo. Eu não sou um espírito que tem uma alma que mora num corpo, não. Eu sou espírito, alma e corpo, tudo ao mesmo tempo, né? Só que dessa construção toda, né, do que é o ser humano, essa parte que é a parte que tem um contato primeiro com o mundo, com as coisas criadas, que é o corpo, tem um contato mais direto com o mundo, foi a primeira parte a sofrer, né, com a queda, a sofrer com a expulsão do Éden, né? É onde a morte se manifesta de fato, né, no corpo. O corpo, depois que Adão caiu, o homem já nasce morrendo, né? Isso é fato, dado científico, dado natural, né? O homem já nasce morrendo, você já nasce com milhões de bactérias que vão te acompanhar até o seu enterro, né? Ou sua cremação, seja lá como é que for, né? Mas o corpo, por ser essa parte mais material, e por ter sido o primeiro a sofrer os efeitos da queda, ele carrega o pecado de forma mais forte, né? O corpo, ele tem tendências ao pecado, né? Ele tem desejo de pecar, né? Ele tem uma forte inclinação para o mal, né? E isso acaba refletindo no homem como um todo, né? O homem, corpo, alma e espírito, ele se inclina para o mal. E às vezes por causa dessa sede do corpo, né, pelas coisas materiais. E aí há uma luta constante do renascido em Cristo, que é essa batalha, né? O que eu quero fazer, eu não faço, porque o que eu quero fazer, né, espiritualmente, né, eu não faço porque essa
essa carne, né, tem uma lei que ela aprendeu assim desde Adão, né? Aprendeu a se inclinar para as coisas do mundo, para esses desejos carnais, e de forma que a carne acaba sendo um dos meus mais notáveis adversários, né? Desses inimigos todos que eu tenho, o pior é a carne, né? O cara do espelho, eu olho para o espelho, tem um inimigo ali que é feroz, que né? é cruel. Agora imagine, professor, a fragilidade dessa carne, vamos falar assim, a deficiência por causa do pecado, e ainda sofre influência do diabo. Pois é, ele leva sugestões, né? Ele sabe, sua carne gosta disso, aí ele sugere isso para você, né? Então, os inimigos às vezes se juntam, né, para trabalhar junto para a gente cair. E olha que nós nem falamos do mundo ainda, né? Que é o sistema que rege hoje. E é uma das definições, né, de mundo. Mas deixa isso para o próximo capítulo aí. Ainda falando sobre esse conceito bíblico da carne, a carne no Novo Testamento. Vamos ver o que a Bíblia diz. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx é isso. Carne é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, à parte de Deus, degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Professor, nós falamos aqui desse conceito bíblico da carne, falamos da carne aqui no Novo Testamento, e tanto aqui no conceito bíblico como a citação de carne no Novo Testamento, nos dois tópicos aqui, o comentarista citou Gálatas 5, 19 a 21, falando da força, da influência dessa ação pecaminosa na nossa natureza caída, que também é uma das definições de carne no Novo Testamento. E esse texto de Paulo é muito claro, né? As inclinações da carne, as obras da carne, bebedeiras, glutonarias, prostituição e tantas coisas semelhantes aí. Quem tiver dúvida pode ler em casa aí, Gálatas 5, versículos 19 a 21. Olha a força disso aí, professor, que luta contra o cristão. O Paulo, ele em Gálatas 5, né, ele fala dessas obras da carne, e depois ele fala do antídoto, que é as obras, o fruto do Espírito, né? 5:22. Isso. E Efésios 6, ele fala também da batalha espiritual, né? Aquele primeiro inimigo que a gente comentou, a gente tem armas muito eficazes contra ele, né? E esse segundo inimigo, igualmente, né? As obras da carne, todos esses vícios que são citados aí, eles são combatidos, né, por meio de uma ferramenta, né, uma arma muito poderosa, que é o fruto do Espírito. Então, para cada um desses vícios aí, tem um suprimento, né, do próprio Espírito de Deus, né, uma parte desse fruto para combater cada um desses vícios aí, né? Então, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança, né? São armas contra esses vícios que se manifestam na nossa carne. E se você ler outras passagens, né, do próprio apóstolo Paulo, Romanos 8, por exemplo, né, a Bíblia toda ela mostra como que é efêmera, né? Como compara essa vida na carne, no corpo, como uma grama, né? Como a relva, coisas efêmeras que você vê e daqui a alguns segundos já não vê mais, né? Então, apesar disso, né, o renascido em Cristo, ele tem essas armas muito eficazes e ele tem promessas valiosas como uma vida de eternidade e perfeição, né, na presença de Deus. Então esse tempo que é pequenininho, que é curto, que a gente passa aqui, né, no mundo, não se compara, nenhuma das lutas que a gente passa, né, se compara com a glória que nos espera na eternidade. E é por isso que vale a pena a gente se munir dessas ferramentas, né, dessas armas para combater esses inimigos. E esse fruto do Espírito
é produzido, né, por meio das disciplinas espirituais cristãs, né, por meio das práticas devocionais, né, leitura da Escritura, oração, né, contato com Deus, jejum, né, essas disciplinas espirituais vão nos fortalecer e fortalecer espiritualmente, né, para a gente lutar com mais eficácia contra esse inimigo tão poderoso que é a nossa própria carne, né? Fazendo isso, agindo dessa forma no Espírito, a gente vai minimizar a força da carne e maximizar a ação do Espírito na nossa vida. E o oposto disso é muito verdadeiro. Só fechando aqui, professor, que o nosso tempo está quase encerrando, a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também à natureza pecaminosa, ou seja, o corpo humano, carne, mas também essa natureza inclinada para o pecado. E essa carne, essa natureza, precisa ser dominada pelo Espírito. Aí entra o Gálatas 5:22, que você citou muito bem, que é o fruto do Espírito agindo em nós. Isso só é vencido dessa forma, não tem outro jeito. Às vezes há pessoas cristãs, né, bons cristãos, fazendo uso de outras ferramentas que não vai funcionar com precisão, né? As ferramentas que funcionam são essas aí, fruto do Espírito, né? Disciplinas espirituais, principalmente conhecer a Deus, né? Oração e leitura da Escritura. Porque você olha Romanos 8, por exemplo, né? Ele fala de uma transformação que ocorre na carne, que ocorre, né, nesse meio de contato direto com o mundo e com as coisas do mundo. Na medida que a minha mente é renovada, dando lugar à mente de Cristo, né, eu me relaciono com o mundo de forma espiritual, ainda que eu esteja no mundo, né, eu olho para as coisas do mundo como passageiras, efêmeras, né, e caminho no mundo como se estivesse caminhando na eternidade, para a eternidade. O meu alvo é outro. E precisa ter cuidado com isso, hein, professor? A gente tem que vigiar e conhecer muito bem o inimigo, né? Quem já passou pelo exército sabe disso muito bem, que para ir para uma batalha, a primeira coisa que se faz é estudar o inimigo. E isso não é coisa de agora não, tá? Isso é tática aí de Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo. Ou melhor, os egípcios já faziam isso aí há 6.000 anos atrás. É interessante aí essa estratégia militar de conhecer o inimigo. Conhecendo, você tem uma batalha trabalhosa. Você trabalha antes, você trabalha na prevenção. É isso que todo exército faz, todo bom cristão deve fazer. Bom, fechando aí a nossa lição de hoje, professor, o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Nós falamos aí do diabo, da carne e agora do mundo. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, a terra, Salmo 24:1. O conjunto das nações conhecidas, 1 Reis 10:23. A raça humana, Salmo 9:8, Jó 3:16. O universo, Romanos 1:20. E os que se opõem a Deus, é o quinto. Então, o mundo tem essa conotação aí. Terra, conjunto das nações, raça humana, universo e os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. O planeta Terra em que habitamos e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus, ou o sistema que rege tudo isso aí. E aqui, 3 níveis de vícios infames, e nós encerramos aqui. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E mostra para a gente como nós vencemos o mundo e como vencemos o diabo e todos os inimigos. Tem a citação aí, Tiago 5:7, nós já falamos aí. Resistir a Deus, né? A gente está submisso a Deus e resistir o diabo, ele vai fugir de nós. Então, resumindo aqui, vamos falar um pouquinho o que é o mundo e a forma de vencer todos esses inimigos aí e seguir firme triunfando. A primeira coisa é a submissão, né, a Deus, obediência à sua vontade. E aí, para obedecer, é preciso conhecer, né? Eu preciso saber qual que é a vontade de Deus. Aí, quando eu souber isso, eu vou agir em obediência, em conformidade com isso, né? 1 João, né, 5:4,
ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Verdade. Né? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Né? Não tem outra ferramenta. A fé é esse fundamento firme, essa base sólida, né, que está em Cristo, né, que a fé, inclusive, é produzida pelo próprio Cristo em nós, né? E aí, independente do tamanho da fé, o poder dela é extraordinário, né? O tamanho de um grão de mostarda, né, já é uma fé extraordinária. Então, essa é a vitória que vence o mundo. Às vezes a gente procura, eu tenho isso muito claro, porque algumas situações que eu vivi recentemente, algumas conversas que eu tive, a gente precisa examinar tudo e reter o que é bom. Né? Existe bondade em tudo. Eu tenho uma visão muito otimista da vida. Existe bondade em tudo. Você consegue achar em qualquer lugar. Né? Então, às vezes a gente foca muito em coisas que estão lá fora, em situações, em ferramentas, em armas que estão lá fora, estão no mundo. Né? E aí, não é que não tem nada de bom lá. Né? É que a base precisa ser essa base, que é a fé, que é a verdade de Deus, que está muito clara nas Escrituras Sagradas. Né? Então, o que tem de bom lá, você olha assim, você percebe que tem um texto bíblico falando disso. É por isso que eu sei que é bom. Né? Eu posso olhar para filósofos, para pensadores, para psicólogos, sociólogos e tudo mais, e ler aquelas coisas que eles produzem, e tudo que eles estão falando que conforma com a Escritura, para mim é bom. Né? Então, só que tem pessoas fazendo o inverso, vão buscar lá. Não tem contato nenhum com a Escritura, não conhece nada da verdade de Deus, se diz cristão, né? E aí busca soluções lá fora e fica quebrando cabeça, batendo cabeça, e não resolve. Não resolve, não vence suas batalhas. Né? Então, tem coisas lá que são boas, que eu vou entender de forma mais clara do que, às vezes, brigando com o texto bíblico, né? Mas essas coisas não podem suprimir a verdade, não pode ser maiores do que essa base que é a fé. Né? Resumindo, professor, para a gente encerrar, os três inimigos, diabo, carne e mundo. Para vencer o diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Para vencer a carne, domine os desejos da carne, renovação da mente. A renovação da mente. E para vencer o mundo, a fé vai vencer esses obstáculos do mundo. É isso aí, né? É isso. Deus te abençoe, professor. Amém. Ficamos por aqui com mais esse comentário da lição. Voltaremos semana que vem, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.